Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Estação da Luz de Natal, nosso muito obrigado e um beijo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz de Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. É por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras, entre outros trabalhos. Tudo isso com o objetivo de chegar até você através dos programas das Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo e Web Rádio Estação da Luz de Natal, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso, como dissemos, sem fins lucrativos. Convidamos você agora para nos acompanhar em mais essa atração. Boa noite a todos, sejam bem-vindos aqui na Web Rádio Estação da Luz, no programa Energia do Bem-Estar. E vamos começar, como toda semana, né, com o assunto espírita. Hoje vamos falar um pouquinho diferente, ficamos mais em janeiro estudando o céu e o inferno. Hoje vamos ter um tema um pouquinho diferente. Vou só ajustar uma coisa aqui. Pronto. Opa, não foi. Só ajustar uma coisinha aqui, a gente continua. Pronto. Então, vamos lá. Então, estamos começando, né, um novo programa de estudo, sempre a base da doutrina espírita e sempre a base do Cristo, do Mestre Jesus, o amor universal, o amor acima de tudo, amor a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. Então, nós estamos aqui não para só monologar, né? A gente gosta que às vezes o pessoal traga ideias, fale alguma coisa, interagir, né? Porque ninguém sabe tudo. A gente sempre fala em qualquer curso que eu dou, seja na área profissional, como professor do colégio técnico, professor de faculdade, eu falo, professor que fala que sabe tudo, não sabe. Então ninguém sabe tudo. A gente dá daquilo que tem, e às vezes aquele outro que tem menos tempo, a gente, de leitura, de experiência, sabe outras coisas que a gente não sabe. Então a troca sempre é muito importante, né? Então hoje o nosso assunto, né, que tem sempre a ver com a transformação pessoal, com a reforma íntima, né? Essa palavra a gente cansa de ouvir, mas quais os meios que a gente tem para essa reforma íntima? Então, a gente fala sobre vários, né? Hoje nós vamos falar por um dos principais, né? Que é a transformação pessoal. Tem vários métodos. Esse é pelos pensamentos, né? Porque é onde começa tudo. O plano espiritual sempre fala que é onde começa tudo no nosso ser, né? Primeiro a gente pensa, depois a gente sente. A gente pensar alguma coisa negativa, ruim, a gente fica triste, fica nervoso, né? Fica amargurado. A gente pensar uma coisa boa, positiva que aconteceu na nossa vida, a gente fica feliz, alegre, né? Então, primeiro a gente pensa, depois vem os sentimentos, depois vem os atos, ações, palavras, né? Então, tudo começa no pensamento. Então, tanto que o William James, aquele psicólogo norte-americano, né, de Harvard, famoso, né, escritor também, ele disse uma frase assim: habitualmente, as pessoas usam apenas uma pequena parte dos poderes mentais que possuem e que poderiam usar sob circunstâncias adequadas. Então, uma pequena parte dos poderes mentais, muita gente fala isso. Mas o William James também falou isso, né, sobre o ser humano. Então, quer dizer, não é só a doutrina espírita, não é só os espiritualistas que falam essas coisas. Muita gente de outras áreas também falam isso. Então, esse psicólogo falou que a gente usa uma pequena parte do nosso poder mental, né? Do que de fazer milagres, que nem Jesus fazia? Não, não é só isso. A pequena parte de transformar, né? Aquele símbolo do Jesus transformar água em vinho, né? Então é o poder que ele tinha sobre a matéria. Mas é o poder que a gente tem também de transformar as coisas em si mesmo, né? Então nós usamos uma pequena parte do nosso poder mental que poderia usar sob circunstâncias adequadas, né?
Então, essa circunstância adequada a gente vai ver um pouco aqui. Então, a gente vai falar um pouquinho, sempre a gente fala um pouquinho de ciência, de filosofia, ciência espírita e ciência normal, né? Física, matemática, química, né? Então, a gente fala sempre um pouco da ciência, casando com os parâmetros da doutrina espírita, que os espíritos falam. Porque tem, mesmo o Kardec falava, né? Que a doutrina tem que ir de acordo com a ciência, com a verdade da ciência. Né? Então, às vezes a ciência está um pouquinho atrasada, pois ela alcança. Às vezes ela está adiantada em alguns aspectos e a doutrina também tem que acompanhar. Então, como Kardec falava, se algum dia ela estiver errada em algum ponto, né, se mostrar errada, ela tem que se modificar, tem que mudar. Né? Muitos religiões vão falar, é isso, fica 10 mil anos, né? 2 mil anos, 5 mil anos, 300 anos naquilo, e às vezes não muda. E não percebe que essas coisas vão ficando ultrapassadas, que as pessoas não acreditam mais. Nem Deus vingativo, né? Um Deus vingativo, temeroso a Deus, porque Deus é vingativo, ele é uma característica humana, não é característica de Deus. Então muitos acreditam, né? Muitos já não acreditam mais nesse Deus vingativo, esse Deus, né? Carrasco. Muitos não acreditam mais, né? Pelo desenvolvimento material e espiritual que nós estamos. Né? Então, uma das coisas que a gente baseou, né, introduzimos aí com o William James, né, realmente nós usamos, toda a ciência fala, nós usamos muito pouco do nosso cérebro. Assim como a gente conhece, né, 5%, 2%, né, não lembro exatamente o igual, mas assim, não chega a 10% do DNA. Então é conhecido 2%, 5%, uma coisa muito pequena. E o resto dos 98%, 95%, não se conhece, acham que é lixo. Mas estão vendo hoje que não é lixo, não. Estão descobrindo algumas coisas diferentes e interessantes. Né? Então está começando, não é um germe, não sabe exatamente o que é, mas está começando a ver que aquele resto do DNA não é lixo. Então a ciência vai avançando aos poucos, à medida que ele tem os recursos. Né? Então vamos ver aqui, extraímos um texto, né, parte do texto do Poder da Mente, né, o título é Poder da Mente, do livro Horizontes da Mente, pelo Espírito Miramês, pelo médium João Nunes Maia. Então ele fala o seguinte: o poder da mente, o poder da mente ultrapassa nossas acanhadas concepções terrenas. Olha ele aí falando também que é muito mais do que a gente pensa. Né? Nela está o germe de criações indescritíveis e o princípio de belezas imortais, porque por seu intermédio flui o poder fantástico de Deus. Olha aí, utilizamos um pequeno poder, como William James fala. Né? Então a gente desconhece, ele é o germe e o princípio de belezas mortais da criação. Flui esse poder de Deus. Né? Então, olha como casa as coisas que alguns cientistas, filósofos, estudiosos falam, com o que a espiritualidade fala. Né? Se assim podemos dizer, ele diz, continuando, a mente humana é a mente do Criador na sua mais baixa vibração cósmica, no que diz respeito ao princípio da consciência. Então, quando a gente fala, eu tenho uma consciência, eu sou alguém, eu sou meu eu, né? É um ser individual, é um ser único. Né? Então, se a gente pode dizer assim, como o Miriam diz aqui, que a nossa mente é a mente do Criador numa vibração mais baixa. Né? Então, a mente do Criador numa vibração mais baixa, isso é interessante. Né? É para a gente analisar, é difícil. Né? Enquanto eu tomo água, eu faço um suspense aqui. Então, a mente do Criador, a gente não consegue entender nem o que é Deus exatamente. Consegue perceber a sua obra grandiosa. Tudo perfeito, monstruoso, o universo é monstruoso, não acaba mais. Cada vez a ciência descobre mais galáxias, bilhões de planetas, bilhões de sóis com milhões de planetas. É uma coisa incomensurável. Né? Como é que a gente vai compreender Deus? Né? Então é difícil compreender. Quando se fala em mente divina, nós somos uma parcela da mente divina em vibração mais baixa. Né? Então, como é que pode ser isso? Nós somos um ser individual, eu me reconheço como um ser individual. Mas aí, quando a gente volta para a física, como é que a física está dizendo que funciona o universo hoje? As subpartículas foram chegando, né, energia, etc. e tal, e eles entendem o seguinte, que nessas subpartículas eles perceberam uma coisa, né, que eles chamaram de emaranhado. Né? Ou seja, eu pego uma partícula aqui, coloco ela a milhar de distância, uma partícula G, ou seja, para tirar mais matéria, coloco a, sei lá, 2.000 quilômetros de distância. Eu faço uma vibração diferente aqui, a outra responde onde quer que esteja no mesmo instante. Eu modifico alguma coisa aqui, acontece.
Não é que teve uma onda de telecomunicações, de comunicação que foi até lá e comunicou isso. É instantâneo, não importa a distância. É imediato, instantâneo. Então eles acham um absurdo, porque essa informação daqui tem que ir no normal para a gente, de comunicação, de dados, de telecomunicação, de rádio, televisão, a onda leva um tempo para percorrer o espaço. Isso acontece imediato. Então deixou a cabeça dos cientistas físicos meio doido, né? Ele sabe que é assim, é um fato. Explicar foi um pouquinho mais difícil, né? Então, a matéria, o universo está emaranhado, ou seja, está tudo interligado. A matéria, nós, com esse. Na doutrina espírita, a gente fala está tudo interpenetrado e ligado pelo fluido cósmico universal. Allan Kardec definiu, os espíritos definiram Allan Kardec. Fluido cósmico universal. Na realidade, a ciência, quando fala de emaranhado, está meio que descrevendo isso também. Que tem uma partícula, uma energia que ultrapassa tudo, interpenetra tudo. É o fluido cósmico universal. São nomes diferentes que estão se dando para cada coisa, né? Então, esse campo magnético, esse campo que interage com tudo, liga tudo no universo, né, é o nosso fluido cósmico universal, que os espíritos já falam lá há mais de 150 anos. Né? Então, a física, a ciência está chegando nisso agora. Então, a própria ciência está comprovando que isso tudo está interligado, emaranhado. Né? Então, vamos pensar, voltar naquela ideia. Né? Nossa mente humana é a mente do Criador na sua mais baixa vibração cósmica. Tudo no universo, a matéria se resume em energia, que é a vibração. Então, a vibração da mente de Deus é a nossa, está interligado? Está. Toda a matéria, tudo que está no universo está interligado. Então, nós estamos interligados com Deus, sim. Mestre Jesus falou algumas vezes, eu e o Pai somos um. Muita gente confundiu, falou, Jesus é Deus. Deus se tornou carne em forma de Jesus. Não, Deus não. O Jesus, um espírito iluminadíssimo, com potencial monstruoso, imenso, com amor, um carinho imenso pelo cosmos, né, pelas pessoas, veio aqui nos ensinar pessoalmente, dar o exemplo do amor universal. Né? E mostrou, assim, uma pequena parcela de seus poderes. Alguns espíritos falam, se anotassem tudo que Jesus fez na época, não caberiam os livros do planeta Terra. Né? Então, eu acredito que talvez tenha um pouco de exagero, sim, mas hoje dá para colocar tudo em mídia, então dá para armazenar. Talvez livro não desse, mas armazenar em mídia dá. Então, a gente tem relatos de livros hoje, né? Das coisas que Jesus fazia, né? Então, a gente não tem como saber, mas o plano espiritual vai trazer essas informações, a gente pode duvidar ou não. Mas tem lógica, né? Que mesmo quando criança, ele se desdobrava, ele em outros continentes, que já existia o continente norte-americano, o americano, que é o norte, o sul, né? Já existia o continente americano, outras vidas fora dali, não foi só em Jerusalém, com os hebreus, que ele ficou aqui naquele meio entregando, né? Paulo de Tarso expandiu isso lá, mas Jesus diz que ele se desdobrava e se materializava em outros lugares, Índia, aqui no Brasil, Estados Unidos, com o povo que existia na época ali, para também passar os ensinamentos. Então, isso ficou meio perdido. Mas é possível? É possível. O potencial mediúnico ele tinha imenso, por que não? E alguns médicos conseguem fazer isso, porque Jesus não conseguiria. Não, é possível, sim. Não pode ser, porque Jesus ia perder tempo? Não. Ele aproveitou o máximo de tempo aqui na Terra para tentar envolver todos os povos, esclarecer todos os povos. Não é só o povo hebreu. Né? Então, é possível, sim. Então, ele falou muitas vezes, eu e o Pai somos um. Né? Não confundir os dois, são duas personalidades diferentes. Criador e Jesus. Né? Jesus é como nós, um espírito imortal, mas muito mais evoluído. Né? Por bilhões de anos de evolução, muito mais evoluído que nós. Né? Então, a nossa mente é a mente do Criador numa vibração mais cósmica mais baixa. Né? Realmente tem sentido o que ele está falando. Nós estamos sintonizados com o Criador. Somos parte do todo. Está tudo interligado. Se está tudo interligado, nós podemos estar interligados com o Criador? A nossa mente? Lógico que sim. Então, o Miramês colocou isso que é interessante, né? A nossa mente, a mente do Criador, é uma vibração cósmica mais baixa. E aí nós temos um escritor norte-americano, pastor, muito conhecido, Norman Vincent Peale. Né? Ele diz o seguinte, mude seu pensamento e você mudará seu mundo. Mudar o mundo. Né? E a gente sabe pela física também que os pensamentos, de acordo com o que você pensa, é aquilo que você atrai para a sua vida. Nós temos isso consequência de outras encarnações, né?
interferem e as consequências da vida atual. Então, a vida atual, a gente é pessimista, negativo, a gente atrai mais situações dessas. A gente é positivo, otimista, esperançoso, a gente vai atrair mais situações dessas. Pode ter uns dissabores no meio? Pode, né? Porque a gente também não consegue ficar assim 100% do tempo pensando positivamente, né? Mas pode sim, né? Desses momentos ruins e coisas que a gente traz de outras vidas, né? Consequências de coisas faladas. Você estragou, você tem que arrumar. Não é um castigo. Você estragou, você tem que arrumar, né? Então isso mistura tudo. Mas à medida que a gente vai sendo mais esperançoso, com mais fé, mais positivo na vida, buscando mais o amor em tudo que a gente faz, a nossa vida vai mudando. Então o Norman Vincent Peale, né, ele está certo quando fala, muda o seu pensamento, você mudará o seu mundo. O meu mundo aqui em redor depende de mim. Por isso que a espiritualidade fala, a culpa é sempre nossa. A gente sempre fala isso, brincando, né? Mas chega lá, tem que acontecer isso comigo, acontecer aquilo, que eu me separei, que eu perdi a empresa, porque o emprego me maltratavam, aqui. Tudo que você pode reclamar, a culpa vai ser sempre sua. Por isso que o nome do espelho está certo. Mude seus pensamentos, você muda seu mundo. A pessoa que reclama demais, né? Todo mundo passa por esses momentos, a gente está bem, passa lá meia hora que a gente lembra de uma coisa e reclama. A gente se desliga daquilo, pronto, volta ao normal, né? Então, tem situações que a gente reclama da vida, né? Tem outros que não. 90% não reclama, mas tem uns 10% de vez. Quando a gente pensa naquilo, que nos afeta. A gente fica nervoso, reclama, fica irritado, fica triste, né? Então, nós não somos 100% assim. Mas nós temos que cada vez mais ser mais positivos na vida. E a forma de pensar mais alegre, mais confiante, com mais fé, né? Para que a gente consiga realmente fazer isso, mudar o nosso mundo. O Gandhi também falava isso, né? Então, quando a gente tem essas consequências, né, na nossa vida, sempre é nossa culpa. E você vê como a gente interfere no mundo, né? A gente gosta de falar dessa historinha, eu já contei algumas vezes aqui nos programas, né? E tem uma escritora chamada Sheila Stranger, né? É uma escritora, ela relata, né, uma situação simples, uma experiência simples, que se faz até em escolas hoje em dia, né? Três sementes plantadas com condições de tratamento físico igual, né? Três sementes iguaizinhas, gêmeas, trigêmeas, né? Iguaizinhas, né? Com todas as condições físicas igual, ou seja, água, volume d'água, oxigênio, sol, tudo igualzinho, né? Para não falar que foi alguma diferença física que influenciou. A primeira é regada com pensamentos de amor, palavras de amor. Eu adoro vir te regar todo dia, você vai crescer, uma planta frondosa, bonita, linda, vai dar frutos, flores e pensamentos de amor bons. A segunda foi regada normal, diferente, nem bom nenhum, normal. E a terceira regada com pensamentos de ódio. Nossa, tem que vir aqui todo dia te regar, como isso me irrita, eu não gosto, te odeio porque você me faz estar aqui todo dia, e coisas desse tipo, né? Regar com pensamentos de ódio, palavras de ódio. Resultado, 2 semanas depois, tá? A primeira, com amor, ficou mais frondosa, desenvolveu, está ficando bonito, cresceu mais que as outras. A segunda cresceu normal, nada de diferente, né? E a terceira ficou menorzinha, ficou mais mirrada, mais feinha, mais tortinha, né? Ou seja, qual é a conclusão que a gente tira? Nossos pensamentos, nossas palavras, a pessoa não precisa nem falar, só pensar esses pensamentos influenciam na vida de uma planta, no crescimento dela, a forma como ela cresce. Então, nós podemos atuar no reino vegetal? Sim, está comprovado com essa experiência. Então, nós interferimos nos outros seres, não é só o ser humano. Nos outros seres, no reino vegetal, no reino animal e no reino mineral também. A espiritualidade fala isso, né? O Ibanez fala num desses textos que se a gente vibrar amor para uma pedra, até esta pedra vibra de volta, né? Traz para a gente, emite para a gente vibrações de amor, de ternura que a gente desconhece. Emite energias para a gente que a gente desconhece, a gente não está apto a conhecer, mas ela emite, né? E todo ser tem um princípio espiritual, como falava Kardec no Livro dos Espíritos. Então, a consciência, não é consciência ainda, mas o princípio espiritual que vai se desenvolver no reino mineral, como a gente já passou, no reino vegetal, depois no reino animal, depois o ser humano, né? Então, esse princípio espiritual vai se desenvolver em todos esses reinos.
Bilhões de anos no reino mineral, bilhões de anos depois vegetal, depois mais bilhões de anos no animal, até chegar no nosso estágio, ser humano. Né? O ser humano primitivo é o ser humano. E aí a gente vai desenvolvendo as encarnações, com tecnologia, com conforto, com estudo, com uma série de coisas. E vai crescendo. Então, o nosso pensamento interfere sim em toda a matéria, inclusive desses seres dos reinos inferiores, né, os nossos irmãos inferiores. Por isso que devemos tratar bem tudo que isso ao nosso redor. Um animal, uma planta e até uma pedra, né, uma rocha. Então, no tempo de Jesus, era ensinar a amar ao próximo. Era difícil Jesus fazer as pessoas compreenderem isso. Né? Não, o próximo é que está aqui do meu lado. Não, o próximo, todo mundo do planeta, até meu inimigo, é o seu inimigo. Era difícil o pessoal compreender isso. Ore pelo seu inimigo. Né? Na lei antiga de Moisés, não, o inimigo a gente tem que orar, vibrar para que ele se lasque todo, né? Para ele aprender a lição. Né? Para que ele perca a guerra, se for uma guerra, para que ele passe maus bocados na vida dele, porque é nosso inimigo. Né? E Jesus veio, ame os seus inimigos, perdoe e ame os seus inimigos. Pô, difícil, hein, Jesus? Naquela época, né? Pessoal, difícil, hein, Jesus? Calma, vai menos, menos. Né? Então já foi difícil o pessoal compreender isso. Hoje a espiritualidade, com Kardec, com o Espiritismo, fala todos os reinos têm vida. Até um átomo tem vida. Então, a matéria é formada de átomos que tem um princípio espiritual. Né? Não é um espírito imortal como nós, mas é um princípio espiritual se desenvolvendo até chegar no nosso estágio. No reino mineral, né, se forma o reino mineral, tem um princípio espiritual daquela matéria. Depois, o reino vegetal tem um princípio espiritual mais desenvolvido. No animal também tem um princípio espiritual mais desenvolvido. Até as nossas células que têm vida, também tem um princípio espiritual. Então, nosso corpo é formado, nossos órgãos é formado de várias células. Então, nós podemos dizer que nós temos várias vidas no nosso corpo. Temos. Nós somos responsáveis por milhões de células no nosso corpo, milhões de entidades de vida. Sim. Fora as bactérias, bilhões de bactérias que vivem no nosso organismo, bactérias são seres vivos, boas e ruins para o nosso organismo, mas estão lá. Nós somos responsáveis por elas também, convivendo? Sim, é uma simbiose. Né? Até no nosso corpo, a natureza está ensinando se mesclar com tudo, se harmonizar com tudo. Se a gente está harmonizado com as bactérias ruins e as bactérias boas, equilíbrio, saúde. Hoje os livros que falam de medicina falam muito disso. Né? Se as bactérias más dominam, a saúde vai para o brejo. Se as bactérias boas estão mais predominantes, saúde, você está bem. A gente está bem, você absorve melhor os alimentos, as vitaminas, sais minerais, tudo, e você fica bem. Se for ao contrário, as bactérias vão dominando, crescerem muito mais, aí o intestino não funciona direito, fica complicado. Até a absorção de nutrientes fica prejudicada. Né? Uma das coisas que prejudica muito o nosso intestino, né? Açúcar, né? Doce. Né? Então, as bactérias ruins gostam de açúcar, de doce, assim como todo mundo. Né? Então, se comer excesso de açúcar, muito açúcar, as bactérias ruins vão proliferar e vão dominar. Né? Então, a gente tem que tomar um certo cuidado, né? Quando a gente fala de vida, né? De pensamento, nós interferimos em tudo, sem perceber. À medida que a gente vai falando, vai se conscientizando, a gente pensa, opa, não posso pensar isso aqui, estou sozinho aqui na natureza. Meu pensamento vai interferir na flora, na fauna, no ar, na terra, no rio que está passando ali, na cachoeira. Então vai interferir. Vai ficar vagando essa energia pesada, falando que eu criei. Eu criei, eu sou responsável por ela. Então, os pensamentos, é difícil você ter um pensamento limpo, sempre sereno, sempre bonito, né? Mas nós temos que treinar isso. Então, a transformação de si mesmo, uma das áreas principais, começa pelo pensamento. Né? Uma outra escritora, para a gente pegar outras coisas reunindo, não só do Espiritismo, né? Você vê como tudo no mundo, né? A verdade é uma só. Kardec pesquisava vários lugares do mundo, comunicações, tudo batia. Então, isso é verdade. Coisa que não batia, destonava muito, só um falava isso, então eu não vou considerar. Né? Coisa assim. Então a gente vê que tudo no planeta, todos, vários escritores, filósofos, cientistas, estão dizendo a mesma coisa há muitas centenas de anos. Então a Helena Blavatsky, que era uma líder espiritual russa, né, que tinha o dom de desdobrar e ler livros e coisas, né, à distância, né? Então ela dizia, né,
O pensamento é uma energia que afeta a matéria de diversas maneiras. É a mais elevada qualidade do princípio consciente espiritual em nós. Então, olha só. A mente gera uma energia que afeta a matéria de diversas maneiras. É uma coisa que a gente está comentando aqui. O plano espiritual fala, né? William James falou, Helena Blavatsky falou, Gandhi falou, tantos outros falaram. Né? Então a gente tem aí essa prova da comunicação e interferência entre todos os seres vivos e até na matéria. Então, nós temos a prova aí. Né? Tudo indo nesse sentido, nessa direção. Então, por que as pessoas não acreditam nisso? Porque as pessoas não se informam, as pessoas têm uma restrição contra as coisas. Não, você é de Umbanda, não quero saber. Candomblé, você é kardecista, não quero saber. Essas coisas não quero saber. Não quer buscar a verdade. Aí eu tenho minha religião, meu bisavô passou para o meu avô, para o meu pai, para minha mãe. Essa religião minha, da minha família, é a herança que meus pais deixaram. Será que é a melhor? Será que é melhor no aspecto e não é no outro? Esclarece no ponto, é bom para o outro, não é no outro? O próprio Cristo falou que iria um consolador prometido que restabeleceria todas as outras coisas. Então, quando ele fala vai restabelecer todas as coisas, porque iam distorcer? Distorceram. Iam abafar isso daí? Abafaram. Mas as pessoas não buscam, às vezes, a verdade, não buscam assim, não, eu sou, nem partido político, eu sou desse partido, não, eu defendo esse partido, as ideias, a outro, não tem ideia boa no outro partido. Ó, tem ideia boa aqui, tem ideia boa, tem ideia ruim aqui, tem ideia ruim, tudo é assim. Né? Então nós temos que buscar a verdade, independente de religião, de partido, filosofia, de crença. Né? Importa, é a verdade, você tem que buscar isso onde quer que ela esteja. E o Cristo fez isso através da espiritualidade. Né? Eles trazem, não todos os espíritos trazem a verdade, tem os embusteiros, temos que tomar cuidado com isso. Não é qualquer espírito, mas os espíritos superiores, eles trazem a luz da verdade para a gente, esclarecendo até as coisas que Jesus não pôde explicar na época. Né? Então, aos poucos, nós vamos desenvolvendo essa consciência que nós temos que mudar, melhorar, que o nosso pensamento interfere tudo. E eu que crio, eu que sou responsável. E eu vou sofrer as consequências da ligação e ação. Para coisas ruins, para coisas boas. Então, o Miramês fala mais uma coisa assim. Toda mente tem um transmissor incomparável, estruturado para emitir ondas longas e curtas, metragens e microformas, com a sua linguagem específica de acordo com as necessidades. Então, nós temos um transmissor poderoso. Né? E esse transmissor, a gente não tem ideia, né? Aí ele fala em outra parte, né? Um outro capítulo do livro, capítulo 50 do outro livro, chama-se Pensar a Viver. Mas não é de outro livro, do Horizonte da Mente. Fala assim, que a gente fica impressionado com a velocidade da luz de 300 mil quilômetros por segundo. A espiritualidade fala que os pensamentos atingem bilhões de quilômetros por fração de segundo, não é por um segundo, fração de segundo. Quanto mais elevado o espírito, mais rápido é o pensamento. Então, bilhões de quilômetros por fração de segundo, isso é um bocadinho rápido, né? A luz já impressiona a gente, 300 mil quilômetros por segundo. Então, bilhões de quilômetros por fração de segundo é impressionante. Né? Então, é isso que a gente vê. Esse é o potencial que a gente tem aqui dentro do nosso pensamento. Esse que é o potencial. Né? Quando Jesus falava, vão se reunir 2 ou mais pessoas em meu nome, aí estarei entre elas, está lá em Mateus capítulo 18, versículo 20, realmente, agora a gente começa a entender. Né? Como é que ele está lá, junto com as pessoas? O pensamento dele irradia, potência do pensamento dele. Ah, mas tem 2 aqui, mais 5 ali, mais 10 aqui, mais 20 lá, mais 8 lá do outro lado do planeta. O pensamento dele irradia tudo, percebe tudo. Então, a gente não tem ideia do potencial dos espíritos superiores. E quanto mais de Jesus. O que ele fez aqui na Terra é fichinha perto do que ele já fez, o que ele faz ainda. Né? Ele estava dentro da matéria, das leis da matéria, e era o que dava para fazer na época. Aquele povo ainda grosseirão, né, espiritualmente. Ele estava num Deus único, isso era muito bom, mas era muito orgulhoso também. Mas era um povo mais preparado, porque tinha essa unidade racial. Nós somos um povo escolhido, temos que nos proteger, temos que nos ajudar. Eles tinham esse lado bom. Aí Jesus veio entre eles, mas era muito orgulhoso também.
tanto que não aceitaram muitas coisas que Jesus falou, né? E botaram ele na cruz. Né? Deram um jeitinho de tirar ele de cena, que estava incomodando os templos, os ensinamentos, os fariseus, né? Então deram um jeitinho nele. Né? E ele sabia que tinha outro jeito. Né? Então, quando a gente ora, quando a gente pensa em Jesus, a gente tem a certeza que o poder do nosso pensamento é isso. Ele vai onde Jesus está, ele vai. Depende da nossa evolução, da nossa fé, do jeito que a gente ora. Né? Mas ele vai, né, cada vez mais alto, mais longe, de acordo com a nossa fé, potência espiritual do nosso pensamento. Então, se a gente treinar isso, a gente vai ficar melhor. Né? Por isso que Deus, o Cristo falava que vós sois deuses. Tudo que eu posso fazer, vocês podem e muito mais. Nós temos a semente, temos isso dentro de nós. Tanto que é no Minuto de Sabedoria, o setor de pastorinho, né, da editora Voz de 1987, ele fala assim: de acordo com o tipo de vibração do pensamento, atrairemos a nós todas as ondas semelhantes. Ou seja, se eu penso em Jesus, penso nele, no amor dele, eu atraio essas ondas do pensamento de Jesus. Ou de Francisco de Assis, de qualquer outro santo que a gente queira, nosso mentor espiritual. Se a gente pensa firmemente nessa vibração, a gente atrai para nós. Se a gente pensa negativamente, atrai coisas negativas. Se a gente pensa positivamente, atrai coisas positivas. Então, o setor de pastorinho também falava sobre isso. Né? O próprio Gandhi, que a gente comentou, ele falava: o que pensais passa a ser. Olha a transformação. O Gandhi resumiu o tema de hoje. Ele está falando. O que pensais passa a ser. Jesus também falava: me diga com quem andas, que eu lhe direi o que pensas. Então, você anda com aquela turma, você está pensando mais ou menos igual aquela turma. Por afinidade, senão você não estava junto com eles. Né? Então, o que pensais, você passa a ser. Olha só, o Gandhi resumiu assim, uma linha, exatamente o que a gente está falando aqui. O que a gente pensa, a gente passa a ser. Sou negativo, não tenho fé, tudo, eu sou isso. Minha vida é problemática. Eu tenho fé, eu sou positivo, eu acho que eu posso, que eu consigo, fé humana, fé divina, fé em mim mesmo, né? Esperança, eu passo a ser isso. Vamos pegar mais lá atrás ainda, lá na China, o Confúcio, ele falava assim: pensar sem aprender nos torna ineficientes. E aprender sem pensar é um desastre. Ou seja, a gente pensa e tem que aprender com as coisas para se tornar cada vez melhor. Então, a gente tem que aprender, pensar e aprender com as coisas, adquirir experiência, ver que a forma que a gente está pensando é boa, é ruim. E aí vem o que Jesus falava: vigiar e orar para não cair em tentação. Então, para a gente aprender, né, a gente tem que começar a selecionar o que a gente está pensando. Mas eu, de vez em quando eu vou pensar coisas ruins, com certeza. Ninguém é perfeito. Né? Eu vou pensar coisas ruins, é normal. Vou me martirizar por isso? Não. Mas eu vou exercitar. Opa, pensamento ruim, corta. Tenta cortar o mais rápido possível. Percebeu, corta. Tenta mudar o pensamento negativo, pensa ver o lado positivo. Tudo é assim. A gente brinca em engenharia, em tudo que a gente faz projeto tem um lado bom e um lado ruim. Só que você fazer um carro 1000 econômico, vai ser econômico. Bom, vai ser gastar pouca gasolina. Só que ele não vai ter potência. Você não vai ter potência para correr numa estrada, para ter arrancada. Então eu pego e construo um carro 2.0, motorzão. Né? Esse carro vai ter arrancada, vai andar bem na estrada? Vai, ultrapassar bem fácil? Vai. Mas vai beber pra caramba. Né? Então, um é econômico, mas não tem potência para deslanchar. O outro tem potência para deslanchar, mas não é econômico. Né? Depende. Tem um que está no meio termo, um está lá em cima, outro está lá embaixo. Tem outro que está no meio termo. Não é tão potente, não é tão gastão, né? Então a maioria dos carros fica no meio termo. Mas não tem jeito. Né? Vou querer um carro potente, vai gastar. Não tem jeito. Né? Então tudo é assim na engenharia e na vida. Então a nossa vida é assim. A gente não vai ser 100% só pensamentos positivos, só esperança, só felicidade, alegria, só gratidão. Nós vamos ter os momentos que vamos dar uma escorregada. Né? Depende do assunto, a gente escorrega várias vezes. Né? Nos incomoda, a gente conseguiu vencer aquilo. Então, aos poucos, a gente vai treinando a perceber e controlar esses pensamentos, para torná-los pensamentos de vibração melhor, pensamentos mais elevados. E aí a nossa vida começa a se transformar. Nós nos transformamos e a vida começa a se transformar. As pessoas normalmente querem assim,
quero que a vida melhore para que elas melhorem. Elas vão esperar a vida melhorar. Não é assim, é o contrário. Primeiro nós melhoramos, nos transformamos nos pensamentos, e a vida vai melhorar. Se a gente não tiver os processos kármicos, né, pesados. Mas mesmo assim, se tiver pesado e a gente mudar tanto assim, eles começam a ficar um pouco mais leves. Né? Porque você pode aprender pela dor ou pelo amor. Se não aprendeu do jeito certo, vai aprender pelo amor. Se está pela dor. Se você aprender pelo amor, então é o jeito legal, o jeito certo. Você não precisa tropeçar tanto, sofrer tanto. Né? Tanto que Jesus falava, né? Que meu jugo é leve e é suave. Mas se o jugo é leve e suave, então o processo kármico como vem assim, pá, de uma vez em cima da gente. Porque a gente não vai pelo amor, vai pela dor normalmente. E a gente quer que os espíritos, as pessoas, sei lá, qualquer um, que nos ajude, que modifique nossa vida. Mas a gente não se modifica, tem que se modificar depois. Aí eu vou ter sossego para melhorar, para pensar nas coisas. Não. Você tem que mudar aqui primeiro os pensamentos e sentimentos, para que a sua vida ao seu redor mude. Né? Vou dar uma luzinha aqui, a Sandra Souza, dando boa noite para a gente também. Né? Tem mais gente aqui também no canal da Estação da Luz. Né? Eu sei que muita gente não gosta de falar nada no chat, né? Mas podem comentar à vontade, concorda, não concorda, tem outras ideias, complementar. A gente ninguém é dono da verdade. Né? A gente estuda e tenta trazer um pouco das coisas que a gente lê e acredita. Né? Então, pegando por outro ponto aí, mais um ponto. Né? Botei na doutrina espírita, estamos pegando vários pontos, de vários estudiosos, vários escritores e outros que são famosos aí, ficaram famosos por suas ideias. Né? A Louise Hay, uma escritora também, no poder, o poder dentro de você, ela diz assim, o livro, o poder dentro de você, ela diz assim, estamos aprendendo a relação entre o mental e o físico, e que os pensamentos têm o poder de criar, e que devem ser moldados para que dê origem a coisas boas. Olha, a mesma coisa que Jesus fala, que os Espíritos falam, de formas diferentes, mas criamos. Temos que criar coisas boas, criar coisas más, vem as consequências. Criar coisas boas também vem consequências boas. Né? Então é exatamente o que a Louise Hay está falando no seu livro, que não é espírita, né? É uma pessoa estudiosa, espiritualista, né? Escritora de alguns livros interessantes, best-seller. Né? Tá aí, outro escritor famoso também, na área mais de negócios, mas ele fala uma coisa interessante, Napoleão Hill. Só que não é aplicado na parte espiritual. Ele fala um pouco disso, pode se aplicar o que ele fala, mas ele fez mais baseado na parte material. Né? Então ele fala assim, umas frases que ele tem no livro, né? Pense, enriqueça, que é um livro, né? Voltado um pouco para a parte material. Mas tudo que ele fala aí é voltado para a vida, para a parte espiritual também. A gente lê e sabe que é para a vida. Né? Então ele fala assim, nada se cria que não tenha sido antes concebido em forma de pensamento. Luiz Rey fala de um jeito, ele fala de outro. Então nada se cria. Ele fala, né? Quero criar um negócio, eu tenho que criar aqui. Primeiro na minha cabeça. Eu não vou deslanchar, enfiar as caras para fazer alguma coisa sem pensar, sem me planejar. Ele fala, primeiro a gente tem que criar aqui, acreditar que vai dar certo aqui. Depois a gente vai ter. Pode até não dar certo? Pode. Pode ser que você não fez o que deu certo, pode ser que resolveu investir num lugar que não é 100%, está morrendo, né? O negócio não é bom. Né? Mas não quer dizer que o próximo não vai dar certo. Então a gente tem que treinar o pensamento, até para os negócios, até para o nosso poder aquisitivo melhorar. Né? Eu falei, às vezes tem os processos kármicos, né? Que, mas eu faço tudo direitinho, a coisa não vai. Demora um pouquinho, vai demorar mais, porque você tem aí um ranço, vamos dizer assim, da vida, desta vida, de outras vidas, que pode estar atrapalhando. Né? Mas com o tempo, né, Jesus falou, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, se a gente perseverar, insistir, mesmo que não está dando certo de imediato, uma hora vai dar certo. Então, nada se cria que não tenha sido antes concebido em forma de pensamento. Também está falando de pensamento. Né? E voltando à espiritualidade, o Miramês fala assim, a mente é como um chuveiro da alma. Né? Aquilo que pensas firmemente, olha o detalhe, firmemente, com fé, né? Aquilo que pensas firmemente cairá sobre si mesmo. Positivo, negativo, ruim, ruim, ele não fala, não faz. Né? Aquilo que pensas firmemente
cairá sobre si mesmo, como um chuveiro, né? A água cai em cima da gente. Precisamos de pensamentos construtivos para que eles plasmem as ideias de modo a torná-las visíveis pelos fatos. Então, olha só, pessoas diversas falam as mesmas coisas no mundo inteiro. Quando isso acontece, Kardec fala, opa, todos os espíritos falam isso, deve ser uma verdade. Né? Então, só para pegar os últimos que nós falamos, né? Luiz e Rei, né? Estamos aprendendo a relação entre o mental e o físico, em que os pensamentos têm o poder de criar e que devem ser moldados para que dê origem às coisas, a coisas boas. Napoleão Hill, nada se cria que não tenha sido antes concebido em forma de pensamento. O Miramês, aquilo que pensas firmemente cairá sobre si mesmo, como um chuveiro da alma. E a gente precisa construir bons pensamentos para que eles plasmem ideias boas, torná-las visíveis pelos fatos, ou seja, se materializar. Pode ser coisas materiais, pode ser coisas espirituais, pode ser nós mesmos, no nosso interior. Como a gente comentou logo no começo, quando a gente muda, a nossa vida muda, não é o contrário. Então, quando a gente muda interiormente, consegue realmente mudar, a nossa vida muda exteriormente, começa a ficar melhor, mais fácil, mais tranquilo. Né? Então, quando a gente começa a trabalhar isso, né, e fala, nossa, mas será que essa energia mental é tão forte assim? Se a gente tiver fé, Jesus falou, se tiveres fé, tamanho de um grão de mostarda, fala para essa montanha, passa daqui para colar e ela passará. De forma figurativa, mas a fé é isso. E o pensamento com fé tem resultado. Até Jesus falou isso. Né? Ele falou, aquele que pensares firmemente, talvez a montanha passe aqui para mim. A montanha vai passar. Daqui para falar, para colar, se tiveres fé. Né? E a gente vê a energia e fala, mas, nossa, será que energia? Eu não estou treinado para isso, não me vejo assim pensando com tanta fé. Né? E isso a gente treina, aos poucos, a gente vai treinando. Né? Então, só para a gente dar um exemplo da natureza, do universo, né? O Sol é uma fonte de calor, de energia para a Terra. O Sol está mais ou menos 150 milhões de quilômetros da Terra. E ele chega na Terra, ainda tem a camada de ozônio, tem várias camadas que barram uma parte dessa energia do Sol que vem, senão a gente seria uma bola de fogo aqui, todo mundo morreria, não aguentaria. Né? Então ainda é barrado uma parte, também não chega com essa potência aqui na Terra. Vem pelo espaço, 150 milhões de quilômetros, é barrado uma parte por essa estratosfera terrestre, que nos protege, né? E aí você chega o sol na gente, ele nos queima, aquece, nos queima, queima a nossa pele. Mas olha só uma coisa, se a gente pegar em pouco tempo, pegar uma lente, né, aquelas brincadeiras que a gente fazia quando era criança, pegar uma lente e põe o sol passando por ela e concentrar, né, fazer não dispersar, mas concentrar essa lente, esse calor, essa emissão do sol, se a gente concentrar a lente num ponto, né, ou seja, eu estou juntando mais potência ali. Então a gente concentra esse Sol a 150 milhões de quilômetros, que passa por uma camada da estratosfera terrestre, bloqueia uma parte da potência dessa energia, e a gente pega uma lentezinha pequenininha, concentra, põe um papelzinho ali, concentra o feixe da energia que passa pela lente, pega fogo. Então, olha só o exemplo da natureza, 150 milhões de quilômetros. A energia chega aqui, a gente consegue botar fogo no papel. Isso é uma lente desse tamanhozinho. Né? A fotossíntese do planeta inteiro acontece assim. Os cientistas calculam que a fotossíntese, toda a natureza usa 2% apenas do Sol, da potência do Sol. Os outros 98% são perdidos. Nós estamos começando a aproveitar agora com energia solar, né, com as células solares, para transformar em energia elétrica. Então, nós estamos começando a aproveitar um pouquinho mais. Mas olha só o potencial da natureza, né? E como dizem a espiritualidade, né? No Evangelho. A natureza é assim, o Sol, que é uma coisa material, um planeta, o Sol, um material assim, inanimado, entre aspas, né? É assim. Que dirá nós, seres humanos, topo da evolução do universo. Com a nossa individualidade, nosso pensamento. Então a gente voltando lá no começo, né, que o William James falou, né,
nós, habitualmente, as pessoas usam apenas uma pequena parte dos poderes mentais que possuem, que poderiam usar sob circunstâncias adequadas. William James, psicólogo de Harvard. A gente começou lá no comecinho a falar sobre isso. Né? Então, fechando aqui o ciclo, né? Então, realmente o que ele falou tem razão. A gente desconhece, não acredita, não bota fé que a gente pode fazer essa transformação interior, principalmente controlando os pensamentos, modificando os pensamentos, sendo grato por tudo, que é um sentimento positivo, um pensamento positivo, sendo grato pelas coisas, agradecendo por tudo, sendo positivo, tendo esperança, né? Exercitando aquela fé que Jesus falou. Né? E se a gente quiser um outro exemplo da natureza, das pequenas coisas, nós somos o topo, né, da evolução do universo. Somos o espírito mais evoluído, mas estamos no caminho. Mas somos aqui no planeta, somos assim o topo da evolução desse planeta, de tudo. Né? Então, se a gente pegar um pequeno átomo, que é uma matéria, que tem uma energia contida ali, a gente pegar e romper esse núcleo, o que acontece? Uma explosão atômica. Olha a energia que está contida num simples átomo ali dentro. Né? Eu acho que é uma reação em cadeia. Mas um simples átomo, né, um vai batendo no outro, liberando, quebrando o outro, a bomba atômica, o princípio da bomba atômica. A energia que libera, infelizmente, foi usada para guerra, né? Para coisas ruins. Mas olha a energia que é liberada numa partícula pequenininha, assim. Né? E nós somos menos com isso ou podemos liberar mais energia até? A gente falou, a gente não sabe, não entende, não tem ideia da potência da mente do Mestre Jesus, desse espírito da esfera crística. Nós conseguimos, às vezes, já fazer maravilhas aqui. Ele fez também, né? E nós estamos conseguindo. Algumas pessoas conseguem fazer algumas coisas. Mas a gente não tem ideia. E a gente não tem ideia também do potencial da mente de Jesus. Então, como diz o Miramês ainda, voltando para a espiritualidade, o poder atuante da mente poderá realizar fenômenos indescritíveis em nosso favor, transformando-nos de simples almas vegetativas em espíritos vivificantes, de animais inconscientes em super-homens espirituais, de escravos do mundo em filhos livres de Deus, dependendo do modo pelo qual usarmos os dons que nos foram entregues pela suprema majestade do universo. Então, olha só que bonito isso. Então, eu vou até repetir, para a gente estamos já indo para o final do programa, né? Então, para a gente concluir, depois de tudo isso que a gente falou, né? O poder estuante da mente poderá realizar fenômenos indescritíveis em nosso favor, a nossa transformação, por exemplo. Né? Transformando-nos de simples almas vegetativas em espíritos vivificantes, de animais inconscientes em super-homens espirituais, de escravos do mundo em filhos livres de Deus, dependendo do modo pelo qual usarmos os dons que nos foram entregues pela suprema majestade do universo. É isso que nós somos. É isso que nós temos, esse poder que nós temos aqui do pensamento. É assim que nós vamos fazer a grande transformação da nossa alma, mudando o que nós somos, transformando o que nós somos, uma alma vegetativa ainda, em um super-homem espiritual, como ele disse. Transformando os nossos pensamentos para ser mais atuante, para ser mais observador de coisas boas e ruins e tentar transformá-las em coisas boas para todos, atuante com o amor ao próximo, atuante com nós mesmos em relação a pensamentos positivos, de esperança, de gratidão. Né? Então, quando nós aprendermos esta ciência da transformação mental dos pensamentos, nós vamos, como o Miramês falou aí, ser um super-homem espiritual. Sabendo usar esse dom que Deus nos deu, que chama Suprema Majestade do Universo, né? Fala de uma forma bonita. Se nós aprendermos a usar isso daí, nós vamos realmente conseguir uma verdadeira transformação monumental interior em nós. Então a gente tenta concluir com isso, né? Para a gente poder fixar isso. Né?
Nós podemos, nós podemos. Né? A espiritualidade sempre nos chama a atenção para isso, sempre. Nós que estamos aqui meio, né, se debatendo, né, se debatendo aqui de um lado para o outro, com muitas coisas que não são o rumo que Jesus quer para a gente. Né? E isso é normal, a gente tem que ser um treinado, um super médico. Não. Tem experiências no mundo que os cientistas fazem, vou citar só uma. Né? Está no documentário chamado Super-Homens. Né? Está no Netflix, agora não sei se está mais, acho que não está mais. Acho que está no Aquário, se não me engano. Então, ele fala, eles fizeram uma experiência assim, imagens normais, várias imagens normais, e tem algumas imagens no meio que chocam, então eles vão passando no computador as imagens. Pegaram pessoas normais e começaram a analisar. Quando passa as imagens normais, a pessoa está olhando ali tudo bem. E de repente aparece uma imagem, não é tranquila, ela é meio assustadora, meio estressante, né? Diferente, que choca a pessoa. Quando acontece isso, a pessoa, né, leva um susto, assim, vai mudar aquilo que a pessoa está vendo, pensar naquilo vai mudar o jeito da pessoa, né? Mas o que eles detectaram em todas as pessoas praticamente é que 0,5 segundos antes da imagem aparecer na tela, 0,5 segundos, muito pouco, mas eles têm aparência para conseguir medir isso. 0,5 segundos antes da imagem aparecer na tela, a pupila dilata. Então virou um padrão. A pupila sempre dilata 0,5 segundos tem que aparecer aquela imagem que vai ser assustadora, intranquilizadora, estressante, né? Aí ela dilata. 0,5 segundos antes da outra dilata. Então, que treino que eles tinham? Nenhum. É normal, uma coisa normal do ser humano. Então nós temos o dom da premonição, porque se você já se espantou antes até de aparecer imagem, foi uma premonição, entre aspas, tipo uma premonição? Sim, podemos dizer que foi um tipo de uma premonição. Falou, não, exatamente no segundo que apareceu a imagem, a pessoa dilatou a pupila, que teve uma alteração de sentimento, né? Pensamento e sentimento. Mas não, meio segundo antes a pupila já dilata. Então olha que interessante, né? A gente consegue fazer coisas que a gente nem tem ideia. Então sim, nós vamos conseguir fazer isso que o Miramês falou. Né? Realmente a gente consegue transformar pelo pensamento a nós mesmos. Né? A gente consegue mudar a nossa saúde, a gente consegue despoluir a nossa mente, produzir mais energias boas para o universo ao nosso redor. Né? Melhora a nossa saúde, tem um impacto os pensamentos têm até um impacto na química nossa, produz mais serotonina, endorfina, dopamina, oxitocina, né? Quase aí o nome. Né? Então, em todos os lugares estão relatando isso. Dentro da doutrina espírita, com os espíritos há muito tempo, a ciência da física quântica, os pesquisadores espiritualistas, psicólogos, psiquiatras, né, estão chegando nessa conclusão. Né? Várias pessoas falando a mesma coisa. Né? Então, realmente, a gente tem que ter a certeza que nós temos impacto em tudo na vida. O que a gente pensa, que a gente se transforma, a gente pensa, né? Até o próprio Buda falava isso. O que somos é consequência do que pensamos. O Buda falava isso, uma frase do Buda assim. O que somos é consequência do que pensamos. Então, finalizando, né? A gente consegue nos transformar pelos pensamentos, como o Mira disse, o que a gente pensa recairá sobre nós. Nós vamos nos transformar. Para melhor ou para pior. Então, nos transformamos pelo que pensamos, sim. Nós influenciamos os outros pelos nossos pensamentos e somos influenciados pelos outros. Outros é tudo. Né? Tudo que existe, natureza. E as pessoas, principalmente. Então, nós podemos mudar esses hábitos, usar esse recurso para melhorar a nossa vida? Sim. Então, nós somos capazes de moldar a nossa vida, interferindo até na matéria e materializando novas realidades para a nossa vida. Sejam coisas materiais ou situações para o nosso espírito, para a nossa vivência diária. Né? E para finalizar, vamos nos remeter ao Livro dos Espíritos, capítulo 2, Encarnação dos Espíritos, em que ele fala assim, né?
Pergunta 132. Qual é a finalidade da encarnação dos espíritos? Resumindo a resposta, chegar à perfeição, por meio de expiação, de provas, e às vezes o espírito reencarna por missão. E aí ele fala um outro trechinho embaixo. A encarnação tem ainda outra finalidade, a de pôr o espírito em condições de assumir a sua parte na obra da criação. Então nós vamos participar da criação. Nós falamos agora que o pensamento cria as coisas, materiais e espirituais. A obra da criação é espiritual e é material. Então, de pôr o espírito em condições de assumir a sua parte na obra da criação. Quando nós vamos assumir essa parte? Quando a gente transformar o nosso interior pelos pensamentos para direcionar, sendo uma mente co-criadora com o nosso Criador. Né? Isso que a Martin Clark fala também. Né? Pelo poder do pensamento, somos co-criadores do universo. Cada pensamento consciente que emitimos modifica a realidade das coisas. Pensar é causar. Né? Então, o próprio Martin Clark, né, que é daquela editora, do Martin Clark, falava isso também. Né? Então, o próprio Chico falava: a criatura usufrui das energias mentais de modo a criar o bem, não para planejar o mal. Então, está falando aí o Chico Xavier também. Criar o bem. Então, nós criamos o que nós queremos dentro de nós, nosso estado, como Jesus falava, o reino de Deus está dentro de nós. A gente produz esse reino de Deus pela modificação dos nossos pensamentos. Nós criamos o nosso interior do jeito que queremos. Nosso estado de alma, pelo que a gente pensa e sente. E também interferimos em tudo fora de nós, nas pessoas, até na matéria, no reino mineral, vegetal e animal, com os nossos pensamentos. Então, quando a gente brinca e fala que está ruim, ninguém é culpa nossa. Nós somos espíritos perfeitos, vamos ter uns perrengues na vida. Mas a gente pode se melhorar cada vez mais, direcionando o nosso pensamento, para que a nossa vida se transforme, se modifique, para que a gente vá em direção a esse amor universal que Jesus tanto quis nos falar, nos ensinar. E que a gente está aprendendo agora. Isso é muito claro, muito científico, muito comprovado. A lei de reação é comprovada pela física e ele está ali. Você planejou coisas boas, vai ter coisas boas acontecendo uma parte das vezes. Você planejou, mas não pensa, não tem esperança, não está pensando que vai dar certo, que não vai dar certo. Você acha que aquela situação está difícil para você, com as pessoas? Se você achar que está difícil, que não vai conseguir resolver, você não vai conseguir resolver. Se você achar que vai dar um jeito, que vai resolver, tem esperança que as coisas melhorem, você vai achar um caminho de resolver. Então é assim que a gente vai conseguir se modificar, se transformar pelos nossos pensamentos, como é o título do programa de hoje, Transformação Pessoal pelos Pensamentos. Então isso é um fato. A gente pode fazer isso. Nós temos muitos recursos. Um dos recursos são os nossos pensamentos. Então a gente pode se transformar de almas vegetativas, usando as palavras do Miramês, para a gente encerrar, em super-homens espirituais, usando esse poder da mente a nosso favor, a nossa transformação da nossa vida, das situações que a gente vive, né? De tudo, até do nosso processo kármico. É da noite para o dia? Não é. Mas, repetindo o que Jesus fala, aquele que perseverar até o fim será salvo. Ou seja, nós vamos conseguir. Então, que a gente possa ficar grato por tudo que temos na vida, coisas boas, coisas ruins, porque as coisas boas, legal. As coisas ruins estão nos ensinando uma lição. Quando a gente aprender essa lição, ela para, ela cessa. Se a gente não pensar mais negativamente nisso, as coisas vão se diluindo. Nós não vamos atraindo mais essas situações. Então, que a gente possa, daqui para frente, aprumar os pensamentos numa direção que o Mestre Jesus nos ensinou. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a si mesmo. Que a gente possa ser um co-criador com o universo, com a mente universal do Criador, né? E um co-criador melhor para a nossa própria vida. Nós não temos sido um co-criador bom para a nossa vida, não. Então, que a gente possa ser um co-criador melhor para a nossa vida também. Então, vamos encerrar a noite, agradecendo por mais este dia, né? Sempre agradecer na oração, não só pedir, né?
orar por tudo, mas agradecer pela sua vida, por tudo que você tem também. Para que a gente possa transformar a nossa vida, melhorando cada vez mais os nossos pensamentos. Boa semana a todos, até quinta-feira que vem, que o Pai Criador possa nos abençoar e que nós possamos abençoar a vida na transformação interior, principalmente vigiando e orando e vigiando os nossos pensamentos, tendo pensamentos melhores a cada dia. Um abraço a todos, que Deus nos abençoe. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.